Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Jovem mestre. De repente, passos soaram atrás. Vestido com um manto preto, Shenhai caminhou das profundezas das sombras. Já verifiquei, e não apareceu nenhum velho peculiar nas redondezas recentemente. Ninguém mais apareceu nesta casa também. Shenhai disse. Havia alguns outros guardas da residência da família Yuan seguindo atrás dele. Para esta operação, os guardas se dividiram em dois grupos. Um era liderado por Yuan Shong enquanto o outro era liderado por Shenhai. Mesmo que eles tenham vindo por rotas diferentes seguindo pistas diferentes, eles eventualmente convergiram para este local. Parece que o velho imperador demoníaco ainda não apareceu. Yuan Shong pensou enquanto olhava para o céu estrelado. Inicialmente, Yuan Shong pensou que poderia estar um pouco atrasado para essa operação. Se o velho imperador demoníaco já tivesse encontrado Zhou Wen, então esse seria o pior cenário possível. Mas, pelo que parece, embora Yuan Shong tenha percebido a pista um pouco tarde, parecia que o incidente ainda não havia ocorrido. Em outras palavras, ele ainda tinha uma chance. Pelos próximos dias, todos vocês o seguirão. Enviem todos os guardas para a residência da família Yuan para isso e tomem nota de cada ação dele. Além disso, informem Yao sobre o assunto e peçam emprestado alguns homens do lado deles para essa operação também. Disse Yuan Shong. No entanto, se enviássemos todos os guardas da residência para esta operação, o que aconteceria se ocorresse outro assassinato? Shenhai franziu a testa. Se não fosse por Arloja, Ablonoda e Tuobag Yuan, os assassinos Charax Spazinu poderiam ter entrado com sucesso. Madame Yuan ainda estava morando na residência, e sua segurança tinha que ser considerada. Não se preocupe. Já informei Miyazami Ayaka para retornar. Yuan Shong sorriu. Dado que o pavilhão dos assassinos havia sido esvaziado, não havia nada que pudesse ameaçar o clã Yuan agora. Além disso, ele tinha Li Zuxin ao seu lado também. Durante esse período de tempo, ele só tinha que manter Li Zuxin na residência. Um permanecerá ao relento enquanto o outro se esconde no escuro. Além disso, Arloja, Ablonoda e Tuobag Yuan também estarão lá. Mesmo que haja apenas 5 pessoas lá, a residência da família Yuan já pode ser considerada uma fortaleza inexpugnável. Ninguém que tentar entrar conseguirá sair vivo. Certo, vocês já têm alguma notícia sobre Mozaide? Yuan Shong perguntou. Ainda não. Shenhai balançou a cabeça. Nós já questionamos os outros comerciantes Charax Spazinu via Grande Dente Dourado, e não há ninguém chamado Mozaide entre eles. No entanto, há uma pessoa chamada Sulaiman que por acaso se encaixa bem em nossa descrição. Sulaiman. As sobrancelhas de Yuan Shong se contraíram. Você disse que o nome dele é Sulaiman? Sim, jovem mestre. No entanto, com base nas notícias que recebemos, ele já deixou a capital para Charax Spazinu há cerca de um mês. Pensando que Yuan Shong não entendeu suas palavras claramente, Shenhai repetiu. O silêncio pairou sobre a noite escura, e Yuan Shong olhou para o céu com uma expressão bizarra. Um sentimento inexplicável brotou em seu coração. Ele não tinha dúvidas de que o assassinato naquela noite foi obra do comerciante de Charax Spazinu, Mozaide. Yuan Shong não tinha certeza sobre que tipo de pessoa Mozaide era, mas quanto a Sulaiman. Se Yuan Shong se lembrava bem, ele foi o sujeito que trouxe o aço Otis para as planícies centrais e o vendeu por uma quantia astronômica em sua vida passada. Atualmente, os minérios de Hyderabad mal haviam surgido, e Charax Spazinu e o Califado Abássida ainda não deveriam ser capazes de forjar verdadeiras armas de aço Otis. Ainda não era o momento certo, mas Sulaiman apareceu nas planícies centrais e compareceu às vendas que Yuan Shong realizou no pavilhão Garrafa Azul. Para uma pessoa que levaria aço Otis para as planícies centrais no futuro, comprar aço Otis das planícies centrais, chegando ao ponto de enviar assassinos para roubá-lo. O destino era realmente algo místico e insondável. Você com certeza escapou rápido. Um sorriso fraco, mas bizarro, lentamente se espalhou pelo rosto de Yuan Shong. Sulaiman não veio vender a espada de aço Otis nas planícies centrais apenas para aumentar a força das planícies centrais. Yuan Shong sabia que as vendas eram apenas uma fachada. Na verdade, aquele sujeito tinha outra missão, reunir informações. Na futura guerra entre o Califado Abássida e a Grande Tang, a inteligência fornecida por Sulaiman desempenhou um papel crucial. No entanto, esse sujeito era simplesmente muito astuto. Nem mesmo Yuan Shong esperava que ele tivesse se infiltrado em Great Tang muito antes das vendas da espada de aço Otis, até mesmo assumindo a identidade de Mozaide para isso. Em sua vida anterior, Yuan Shong era um descendente perdulário comum. Embora tivesse ouvido falar de Sulaiman, ele nunca o conheceu, então como ele poderia saber? Além disso, esse sujeito era extremamente cauteloso. Assim que o menor sinal de perigo aparecia diante dele, ele escapava imediatamente, não dando a ninguém a chance de capturá-lo.
Não foi sem razão que esse sujeito conseguiu se tornar o principal espião do califado abássida e de Charax-Spasinu no futuro. Será a data da sua morte na próxima vez que eu te ver. Um brilho frio passou pelos olhos de Yuan Shong, e ele logo deixou esse assunto para trás. Lidar com Sulaima era um assunto para o futuro, o que era importante agora era o velho imperador demoníaco. No plano de Yuan Shong, a grande arte da criação do céu e Nian desempenhou um papel crucial. Sem essa técnica divina, seria impossível para Yuan Shong atingir o mesmo nível que ele atingiu naquela época em apenas alguns anos. Sem artes marciais e cultivo inigualáveis, seria difícil para ele interferir na guerra que abalaria o mundo inteiro e, desnecessário dizer, mudaria o destino. Portanto, a grande arte da criação do céu e Nian era algo que ele precisava obter. Se ele obtivesse tanto a grande arte da criação celestial em Nian quanto a arte da obliteração de deuses e demônios do ancião Su Zhenshenshen, e complementasse suas falhas com o poder da outra, ele seria capaz de se tornar um dos maiores especialistas do mundo rapidamente. Essas duas técnicas foram os dois anéis mais importantes no plano de Yuan Shong após sua reencarnação. Somente com o apoio da poderosa grande arte da criação celestial em Nian a arte da obliteração de deuses e demônios ganharia força para destruir tudo que estivesse em seu caminho. E somente quando a grande arte da criação do céu e Nian fosse complementada com a arte da obliteração de deuses e demônios ela seria capaz de revelar seu verdadeiro poder assustador. No entanto, obter os dois simultaneamente era simplesmente muito difícil. Em sua vida anterior, ninguém havia conseguido fazer isso. Para a maioria, esse pensamento era tão ridículo que ninguém ousava considerar a possibilidade. No entanto, essa era a única opção que Yuan Shong tinha. Essa era a única maneira de ele superar os limites que enfrentou em sua vida anterior e realizar o que falhou naquela época. Shenhai, há um assunto que eu gostaria de lhe confiar. Disse Yuan Shong. Jovem mestre, sinta-se à vontade para falar. Shenhai respondeu sem qualquer hesitação. Diga a Yao para negociar com o chefe do clã Zhou, e independentemente do método que ele usar, certifique-se de roubar Zhou Wen para seus negócios. Dê a ele um emprego com um salário generoso para que ele possa tratar de sua mãe. Além disso, envie alguns guardas para protegê-lo da escuridão para que ele possa viver o resto de sua vida em paz. Yuan Shong instruiu. Zhou Wen era uma bomba relógio. Ele e o velho imperador demoníaco pareciam estar ligados pelo destino. Se Yuan Shong não expulsasse Zhou Wen, então não importa quantos guardas ele enviasse, não importa o quanto ele tentasse impedir os dois de se encontrarem, um lapso na prevenção deles ainda poderia ocorrer em algum lugar, resultando no destino final de Zhou Wen salvando o velho imperador demoníaco. Se assim fosse, a tragédia de sua vida passada se repetiria mais uma vez. O velho imperador demoníaco morreria após passar toda a sua força e a grande arte da criação do céu em Nian para Zhou Wen. Por outro lado, a salvação do velho imperador demoníaco por Zhou Wen resultaria na morte de sua mãe, e a partir daí, Zhou Wen seria forçado a entrar no mundo pugilístico insensível e ensanguentado. Eventualmente, devido à sua gentileza, talento medíocre e falta de experiência em batalha, a mesma tragédia se repetiria. Para algumas pessoas, esse tipo de oportunidade era algo que elas desejavam, mas para outras, não passava de um pesadelo. Zhou Wen não era capaz de conduzir a grande arte da criação do céu em Nian, e ele também não era adequado para isso. Somente nas mãos de Yuan Shong ele seria capaz de mostrar todo o seu poder. Zhou Wen seria capaz de obter o que desejava, uma vida pacífica e contente com sua mãe, e ele não teria que se envolver no assassinato que ele abominava. Ao mesmo tempo, através da obtenção da grande arte da criação do céu em Nian, Yuan Shong seria capaz de cumprir sua missão. Este foi o melhor arranjo. Shenhai ficou perplexo. Zhou era um filho filial, então ele conseguia entender por que Yuan Shong queria ajudá-lo. No entanto, ele não conseguia entender por que Yuan Shong designaria 2 guardas para ele. O que diabos esse Zhou Wen possuía para que o jovem mestre o valorizasse tanto? Shenhai se sentia cada vez mais confuso. Mesmo assim, ele concordou sem hesitar. Sim, jovem mestre. Vou fazer isso agora mesmo. Sem desperdiçar uma palavra, Shenhai se afastou para completar a tarefa que lhe foi solicitada. Depois de fazer todos os arranjos necessários, Yuan Shong entrou na carruagem e saiu silenciosamente, sem alarmar ninguém nas redondezas. Chefe do clã, este é o último minério superior que nosso clã Zan possui. Tudo o que sobrou é de qualidade inferior. Além disso, nossa mina final está prestes a ser escavada em no máximo 3 meses. Assim que Yuan Shong estava deixando a cidade oriental, uma discussão estava acontecendo na residência do clã Zan. Um grupo de anciãos do núcleo do clã Zan estava sentado em um círculo com vincos profundamente franzidos em suas testas. O que foi colocado diante deles foi o último pedaço de minério não processado de alta qualidade que eles trouxeram da mina. Isso refletia as circunstâncias atuais do clã Zan. Todas as suas minas de minério estavam prestes a ser escavadas, e em relação às vendas de suas armas, eles também encontraram a opressão dos Shen, Lu, Huang e outros clãs de ferreiros de espadas. O glorioso clã Zan já era uma coisa do passado,
e atualmente já estava encurralado sob toda a pressão sobre eles. Se o clã Zan quisesse resolver essa crise, eles tinham que encontrar uma nova mina de grande escala. No entanto, como encontrar uma mina poderia ser algo fácil? Quase todas as minas existentes tinham um dono, e a maioria delas estava nas mãos de outros clãs de ferreiros. O clã Zan considerou desenvolver uma nova mina de grande escala, mas essa questão não foi tão fácil quanto parecia. Os minérios estavam escondidos no subsolo, e localizar com precisão uma mina dentro das gigantescas planícies centrais não era diferente de encontrar uma agulha no vasto oceano. Além disso, era uma incerteza se realmente havia uma mina não descoberta lá fora para eles descobrirem. Afinal, as planícies centrais tinham uma longa história, e quase todos os locais possíveis já haviam sido pesquisados. Além disso, havia várias condições rigorosas para a geografia para que alguém desenvolvesse uma mina com sucesso. Só porque havia um depósito de minério não significava que alguém poderia necessariamente minerá-lo. Chefe do clã, sinto que devemos negociar com o jovem mestre Chong do clã Yuan. Mesmo que não ganhemos nenhum incentivo monetário trabalhando com ele, acredito que nos beneficiaremos de uma parceria. A espada de aço Otis está atualmente no topo de todas as armas, e se conseguirmos obter aço Otis, certamente seremos capazes de suprimir todos os outros clãs. Dessa forma, teremos tempo suficiente para procurar uma mina adequada sem nos preocuparmos com nossa parte de mercado sendo roubada pelo clã Shen, Huang e Lu. Um dos anciãos sugeriu. Para os clãs de forja de espadas, minério superior não era apenas dinheiro, era a sua tábua de salvação. No momento em que um clã não tinha minérios superiores, sua parte de mercado despencava imediatamente. Seria impossível para os outros clãs não explorarem esta oportunidade. No momento em que um clã perdia sua parte de mercado, seria difícil recuperá-la. O que todos os clãs de forja de espadas estavam disputando era a parte de mercado. Além disso, esse assunto teve uma reação em cadeia. Uma vez que a parte de mercado de um clã despencava, os ferreiros do clã ficavam ociosos. Eles então deixavam o clã para se juntar a outra facção. Se tal situação ocorresse, o clã teria realmente entrado em declínio. Seria em vão mesmo que o clã ainda possuísse uma grande soma de dinheiro. Dinheiro era como água corrente, sem uma renda estável, ele seria esvaziado rapidamente. O clã Zan era um dos mais antigos clãs de ferreiros e espadachins, e por terem vivenciado tais perigos antes, eles estavam extremamente familiarizados com eles, então eles os temiam muito. Eles não queriam passar por isso novamente. Essa também era a razão pela qual todos estavam reunidos aqui hoje. O perigo já havia atingido um nível inimaginável, e explodiria em 3 meses, no máximo. Antes disso, eles tinham que encontrar uma solução. Não adianta. Antes do assunto no pavilhão Garrafa Azul, ainda podemos ter uma chance. No entanto, vocês todos devem saber que ele vendeu um sabre no exército imperial por 300.000 taéis de ouro. Com tanto lucro, como ele poderia estar disposto a dividi-lo conosco? Um ancião rechonchudo se opôs. Essas palavras fizeram todos ficarem em silêncio. A espada de aço Otis já havia se tornado uma lenda nas planícies centrais. Apesar do preço de mercado padrão de cerca de 600 a 700 taéis de ouro para uma única espada de primeira linha, o Anshon conseguiu vender um sabre por 300.000 taéis de ouro. Para os clãs prestigiosos, isso era completamente inimaginável. Só de pensar nisso eles já sentiam uma pressão imensa nos ombros. Antes do incidente no pavilhão Garrafa Azul, o Anshong era apenas uma figura desconhecida. Todos na sala podiam ser considerados seus superiores. Mas agora, esse jovem de 15 anos, junto com suas técnicas de forja e aço Otis, havia se tornado uma montanha imponente para eles, uma existência que eles não conseguiam compreender e só podiam admirar. Na verdade, essa questão não é completamente impossível. De repente, uma voz soou, capturando a atenção de todos em um instante. Zanjian? O que você quer dizer? Todos imediatamente se viraram para olhar para Zanjian. Falando do terceiro filho do clã Wans, Zanjian e Zankong foram os primeiros a entrar em contato com ele, então eles tinham mais autoridade nesse aspecto. Vocês ainda não perceberam? Até agora, não ouvimos nenhuma notícia sobre ele ter comprado uma forja ou trabalhado com alguém. Além disso, embora sua espada de aço Otis tenha conseguido render uma quantia astronômica, ele só consegue produzir uma por mês. Zankong falou lentamente. Prossiga. O chefe do clã Zan olhou para Zanjian e Zankong com um olhar contemplativo. O que quero dizer é que, embora já tenha passado muito tempo desde que o aço Otis se tornou famoso, ele ainda está trabalhando como indivíduo. O aço Otis é um negócio lucrativo, e se um clã pudesse apoiá-lo, seu fardo seria aliviado. Em outras palavras, esta é uma oportunidade para nosso clã Zan. Zanjian revelou o que estava em sua mente. Como um único ferreiro poderia se igualar à eficiência de um clã de ferreiros? Ele não tem muita experiência neste campo, então ele certamente precisaria de ajuda em muitos aspectos, seja procurando por ferreiros, a localização da forja e muitas outras coisas. Podemos usar esses termos como uma alavanca para uma parceria.
Acredito que, desde que mostremos sinceridade suficiente, não há razão para jovem mestre Chong rejeitar uma parceria. Ao ouvir essas palavras, todos caíram em contemplação. Embora as palavras de Zhang Jian fizessem sentido, o assunto sobre a espada de aço Otis não era tão fácil quanto parecia. Cada espada de aço Otis poderia render até centenas de milhares de taéis de ouro. Por que alguém estaria disposto a dividir o lucro? De qualquer forma, se fossem eles definitivamente rejeitariam todas as parcerias. No entanto, sem escolha, eles só podiam depositar suas esperanças nessa pequena chance. Era apenas uma questão de tempo até que suas minas fossem escavadas, e as notícias começariam a se espalhar em breve. Ou talvez, já pudessem ter chegado aos ouvidos de outros. No mínimo, valia a pena tentar. Zhang Jian, o que você precisa então? Exijo que o chefe do clã me conceda o privilégio de negociar livremente. Tudo bem, eu lhe darei permissão para tomar decisões em nome do clã. Contanto que não seja exagero, não há necessidade de você me reportar a negociação. O chefe do clã Zhang respondeu gravemente. Sim, chefe do clã. Zhang Jian ficou encantado. Na residência da família Wan, Wan Chong estava sentado em seu escritório, e na mesa diante dele havia uma escritura. Sob suas instruções, Meng Long liderou uma equipe para procurar nas montanhas ao redor da veia espiritual e cavou nos locais potenciais de um depósito de minério. Eventualmente, depois de gastar uma enorme quantidade de mão de obra, recursos e tempo, eles finalmente encontraram o depósito de minério na memória de Wan Chong a 10 quilômetros a noroeste da veia espiritual. Ele então gastou outros 80 mil taéis de ouro para comprar toda a montanha do depósito de minério no Tribunal de Revisão Judicial. E assim, Wan Chong ganhou outra enorme fortuna. No entanto, acumular dinheiro não era o motivo de Wan Chong. Wan Chong não pretendia usar essa mina para ganhar dinheiro. Uma guerra era uma batalha de recursos tanto quanto uma batalha de mão de obra. Cada máquina de guerra contava em uma batalha. E Wan Chong pretendia usar essa enorme mina para construir máquinas de guerra gigantescas. Nas circunstâncias em que ambos os exércitos eram iguais em termos de força, aquele que estivesse melhor armado teria uma enorme vantagem. Isso pôde ser visto claramente pelo poder do exército do Califado Abássida equipado com aço Otis em sua vida anterior. Aqueles que analisam mais antecipadamente tendem a ser os vencedores, enquanto aqueles que analisam menos tendem a perder. Já que esse é o caso, menos precisa ser dito sobre aqueles que não analisam nada. Este é um dos ditados da arte da guerra de Sun Tzu. Uma batalha já começou muito antes de ser travada. Ninguém sabia mais claramente do que Wan Chong quantas guerras enormes haveria no futuro. Independentemente de serem os minérios de Hyderabad do enorme depósito de minério, para Wan Chong, eles estavam todos em preparação para as guerras que viriam. Somente se preparando desde o início ele seria capaz de lidar com a catástrofe do futuro. Mesmo que ninguém soubesse, exceto ele. No entanto, um dilema muito prático se apresentou diante dele. Apesar de possuir uma enorme fortuna e uma enorme mina de minério superior, Wan Chong não tinha capacidade nem para desenvolvê-la, nem mesmo utilizá-la para criar uma abundância de máquinas de guerra. Wan Chong foi capaz de forjar o surpreendente sabre de aço Otis, Abismo da Morte, que valia 300 mil taéis de ouro, mas a construção da máquina de guerra exigiu enorme mão de obra. E Wan Chong não era habilidoso nesse aspecto. Talvez seja a hora de eu abordar um clã de ferreiros. Wan Chong pensou. Na capital, não havia clãs de forjadores de espadas melhores do que os clãs Zhan, Shen, Huang e Lu. Em termos de escala, mão de obra e recursos, eles superavam em muito a capacidade de Wan Chong como indivíduo. Jovem mestre, Zhang Kong e Zhang Jian do clã Zhan pedem para encontrá-lo. Assim que Wan Chong estava imerso em pensamentos, uma voz ecoou de repente em seu ouvido. Virando-se para dar uma olhada, ele viu Shen Hai entrando na sala. Ótimo! Sério, falando do diabo. Apresse-se com vídeos para entrar. Os olhos de Wan Chong brilharam e ele se levantou apressadamente de seu assento. Wan Chong encontrou Zhang Kong e Zhang Jian no saguão. Wan Chong não mudou muito nos últimos meses, mas, por outro lado, Zhang Kong e Zhang Jian inconscientemente começaram a agir de forma um pouco contida diante dele. As mesmas pessoas, mas em condições diferentes. Agora mesmo, Wan Chong não precisava mais deles. Eram eles que precisavam de Wan Chong. Jovem mestre Wan, estamos aqui pela mina de Hyderabad. Gostaríamos de perguntar se jovem mestre Wan está interessado em trabalhar conosco. Zhang Jian refletiu por um momento e, finalmente, decidiu mergulhar direto no assunto. Embora ele tenha sido quem levantou a ideia, ele sabia o quão implausível era. Havia uma grande possibilidade de que Wan Chong os recusasse de cara. Mas a realidade pegou a dupla desprevenida. Tudo bem. Aquela única palavra fez a dupla congelar de repente. O grande salão de repente ficou mortalmente silencioso. Tudo bem. A mente de Zhang Jian ficou em branco em choque, e Zhang Jian instintivamente repetiu a resposta de Wan Chong, duvidoso.
Tudo bem. Yuan Shong repetiu sua resposta calmamente. Tudo bem. Zhang Kong também ficou atordoado. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Desta vez, eles chegaram aqui com o futuro de todo o clã pesando sobre suas costas. Na verdade, eles já estavam preparados para o fracasso. No entanto, a resposta simples de Yuan Shong os pegou de surpresa. Mesmo ouvindo com seus próprios ouvidos, eles não conseguiam deixar de duvidar se estavam sonhando. Zhang Kong e Zhang Jian se entreolharam, e puderam ver a alegria e o espanto nos olhos um do outro. A felicidade veio inesperadamente. Zhang Jian respirou fundo e se acalmou. Contidos dentro do comércio de aço-otes estavam enormes lucros e oportunidades. Nenhum homem racional concordaria com esse assunto tão facilmente. Zhang Jian sabia que deveria haver condições para o acordo de Yuan Shong. Então, posso saber qual é o pedido do jovem mestre? Zhang Jian perguntou cuidadosamente. A apreciação brilhou no rosto de Yuan Shong. De fato, era muito mais fácil se comunicar com pessoas inteligentes. Desejo me tornar um acionista do clã Zhan. Yuan Shong revelou seu motivo. Um acionista? Zhang Kong e Zhang Ji encararam o jovem diante deles com uma carranca no rosto. Em toda a sua vida, talvez devido à sua ignorância, eles nunca tinham ouvido falar do termo acionista. O que isso significa? Zhang Kong perguntou perplexo. Simples, em troca de uma parte dos meus minérios de Hyderabad, eu me tornarei um membro do clã Zhan. O clã Zhan ganhará um suprimento constante de minérios de Hyderabad de mim enquanto eu me tornarei o outro dono do clã Zhan. Yuan Shong levantou o dedo indicador enquanto falava com confiança. Impossível! Os dois anciãos do clã Zhan exclamaram simultaneamente em choque. Não tenha tanta pressa em me rejeitar, não pretendo assumir seu clã Zhan. O clã Zhan ainda pertence ao Zhan, e todos vocês continuarão a exercer o poder de gestão. No entanto, terei uma palavra a dizer nos assuntos do clã Zhan também. Em outras palavras, em vez de ter apenas um único chefe de clã, haverá um grande e um pequeno chefe de clã. Yuan Shong disse impassivelmente. Mesmo assim, não podemos concordar com isso. Isso já passou do nosso limite. Os peitos de Zhang Jian e Zhang Kong subiam e desciam rapidamente. Nenhum deles esperava que Yuan Shong estivesse interessado nos negócios do clã Zhan. É assim mesmo? Yuan Shong riu enquanto olhava para a dupla. Acredito que vocês dois devem estar bem cientes da situação atual com o aço-ox. O lucro envolvido neste comércio é inimaginável. O preço de uma única arma de aço-ox poderia facilmente atingir o preço de mais de 100 de suas espadas de primeira linha. Supondo que você receba 10 porções dos minérios de Hyderabad de mim e Asforge, isso será equivalente a 1000 de suas espadas de primeira linha. Há 365 dias em um ano. Seu clã Zhan é capaz de forjar uma espada de primeira qualidade uma vez a cada 3 dias. Zhang Kong e Zhang Jian ficaram surpresos. De fato, o caminho que Yuan Shong escolheu trilhar era o caminho de alto nível, e o lucro que seus bens poderiam render a ele era uma soma inimaginável para o clã Zhan, Huang, Shen e Lu. O lucro anual inteiro do clã Zhan não chegava nem perto do preço de algumas armas dele. Se aceitassem a oferta de Yuan Shong, o clã Zhan não sofreria as perdas que esperavam. Na verdade, era bem provável que eles se beneficiassem muito com isso, era um bom negócio para eles. Entretanto, ainda era muito difícil para eles aceitarem negociar a autoridade do chefe do clã por lucro. E isso ainda não pode ser feito. Jovem mestre Shong, não podemos aceitar a condição que você propôs. A pele de Zhang Jian era horrível. Mesmo que suas minas estejam prestes a ser escavadas? Yuan Shong levantou a xícara de chá da mesa e tomou um gole antes de perguntar casualmente. A voz de Yuan Shong não era muito alta, mas nos ouvidos dos dois, não era diferente de um raio, fazendo com que seus rostos ficassem completamente pálidos. Um calafrio de repente percorreu seus corpos, fazendo-os tremer incontrolavelmente. Os dois olharam para Yuan Shong em choque, como se estivessem olhando para um fantasma. Era como se o segredo que eles escondiam no fundo de seus corações tivesse sido revelado pela pessoa que eles menos queriam conhecer. Jovem mestre Shong, você... Zhang Kong olhou para Yuan Shong com os olhos arregalados em choque, e as palavras se recusaram a sair de seus lábios trêmulos. O problema com relação à mina do clã Zhan foi notado há pouco tempo, e eles trabalharam imediatamente para selar a informação. Ainda assim, pensar que Yuan Shong ainda saberia disso. Zhang Kong e Zhang Jian, se não estou errado, seu clã Zhan ainda não encontrou nenhuma mina adequada para desenvolver, certo? Se vocês não conseguirem encontrar um suprimento estável de minério superior, a participação de mercado do seu clã Zhan no mercado de armas será roubada pelos outros em breve. Claro, todos vocês podem comprar minérios dos clãs menores para ganhar tempo, mas no momento em que fizerem isso, os outros clãs seguirão rapidamente. Até lá, todos vocês serão espremidos ainda mais rápido, e seu declínio será mais rápido. Sobre esse aspecto, estou certo.
O Anshong colocou a xícara de chá na mesa ao seu lado enquanto analisava a situação calmamente. Como você sabia? Com rostos pálidos, a dupla não conseguia mais manter a compostura. Esse era o ponto fraco do clã Zhan, e eles sabiam muito melhor do que ninguém que a possibilidade do que o Anshong acabará de dizer se tornar realidade era extremamente alta. No momento em que eles começassem a comprar minérios do mercado a granel, não seria diferente de dizer aos outros clãs que havia algo errado com sua mina. Era isso que mais os incomodava. Assim, embora seu depósito de minério estivesse se esgotando rapidamente, o clã Zhan não ousou fazer nenhum movimento precipitado. O Anshong simplesmente sorriu silenciosamente em resposta à pergunta da outra parte. Claro que ele sabia da situação difícil do clã Zhan. Afinal, ele tinha visto isso por si mesmo em sua vida anterior. Se ele não interferisse, o declínio do clã Zhan seria inevitável. Um clã de forjadores de espadas sem minérios não era diferente de uma árvore perdendo suas próprias raízes. O Anshong não achava que estava tirando vantagem da outra parte. Em vez disso, ele estava oferecendo uma tábua de salvação ao clã Zhan. Espero que todos vocês possam pensar um pouco sobre esse assunto. Os outros clãs de forja de espadas também estão interessados em ganhar uma fatia dessa torta. Se o clã Zhan puder obter o Aço Ots, seu nome certamente ultrapassará o dos outros clãs e se tornará o clã de forja de espadas número 1. Não existe almoço grátis no mundo. Já que estou disposto a abrir mão do meu monopólio do Aço Ots, naturalmente, espero lucrar com isso. Pergunte a si mesmo, o que o clã Zhan possui que poderia me interessar? Dinheiro? Certamente o clã Zhan não tem tanta renda quanto eu. Eu sei que vocês dois não têm autoridade para tomar essa decisão, então vocês dois devem retornar por enquanto para discutir o assunto com o chefe do seu clã. Vocês podem me procurar depois que todos chegarem a uma decisão. O Anshong disse impassivelmente. Essa parceria só daria certo se ambos os lados estivessem dispostos a trabalhar um com o outro. A força do clã Wan seria reforçada se ele ganhasse uma participação no clã Zhan, mas tudo seria em vão se o clã Zhan se recusasse a cooperar. O Anshong tinha algumas expectativas para essa parceria. O clã Zhan estava enfrentando uma crise enorme, e eles precisavam de uma solução urgentemente. Por outro lado, o Anshong havia fornecido a eles uma solução viável que poderia ajudá-los a superar a crise atual. Embora não parecesse bom para o clã Zhan se eles desistissem de uma parte de sua autoridade e permitissem que um estranho interferisse em seus assuntos internos, não era algo totalmente inaceitável para eles. Além disso, o acordo proposto por o Anshong era um acordo mutuamente benéfico. Eles não perderiam nada nessa troca. Naquela mesma tarde, o chefe do clã Zhan apareceu diante de Wan Shong. Jovem mestre Shong, em relação à questão de se tornar um acionista no clã Zhan, posso saber quanta autoridade você espera obter, e sobre qual aspecto do clã Zhan você quer ter influência? Além disso, quanto Aço Ots você está disposto a nos oferecer? O chefe do clã Zhan foi direto ao ponto. Esta foi a primeira vez que Wan Shong se encontrou com o chefe do clã Zhan. Em sua vida anterior, ele tinha sido um descendente perdulário, então ele não tinha qualificações para se encontrar com os chefes de clãs distintos. O Anshong observou cuidadosamente esse importante futuro colaborador. O chefe do clã Zhan estava vestido de branco e tinha uma imagem refinada. Mesmo assim, não lhe faltava a disposição que o chefe de um clã poderoso deveria possuir. Além disso, suas palavras e ações eram decisivas. Foi apenas pela manhã que o Anshong se despediu de Zhang Jian e Zhang Kong, e naquela mesma tarde, a outra parte já havia batido em sua porta. Clãs como o clã Zhan tinham uma longa herança diante deles, e abrir mão de sua autoridade para um estranho era algo completamente inaceitável. Se fosse qualquer outro clã, mesmo que estivessem dispostos a aceitar, seria após um longo período de contemplação e hesitação. Mesmo assim, o chefe do clã Zhan conseguiu tomar uma decisão rapidamente. Essa determinação e percepção não eram algo que homens comuns pudessem possuir. Só por isso, o Anshong sentiu que havia tomado a decisão correta. Simples. As bordas dos lábios de Wan Shong se curvaram levemente, e um leve brilho apareceu em seus olhos. Diante deste distinto chefe de clã, Wan Shong revelou suas jovens ambições pela primeira vez. Quero que metade das armas que o clã Zhan forjar a partir de hoje vá para mim. Quanto à outra metade, comprarei do clã Zhan. Além disso, todas as armas só podem ser vendidas para mim. Se chegarmos a um acordo, peço que o clã Zhan dedique todos os seus recursos para trabalhar para mim pelos próximos 30 anos. Após 30 anos, o clã Zhan está livre para decidir sobre seu próximo curso de ação. Na verdade, estou disposto a me retirar do clã Zhan e devolver toda a autoridade a todos vocês. 30 anos? O chefe do clã Zhan ficou surpreso. Ele não conseguia entender por que o Anshong precisava de tantas armas. O clã Zhan era incapaz de forjar armas no nível do Aço Ots, mas, além disso, sua qualidade e quantidade de produção estavam definitivamente entre as melhores da capital. Dada a eficiência do clã Zhan, 30 anos de produção contínua resultariam em uma quantidade surpreendente de armas.
O chefe do clã Zan não conseguia compreender a lógica por trás da decisão de Yuan Shong. Estou disposto a aceitar suas condições. Embora ele estivesse em dúvida, o chefe do clã Zan aceitou o acordo sem qualquer hesitação. O pedido de Yuan Shong foi muito mais relaxado do que ele havia imaginado. Além disso, por algum motivo, ele podia sentir que o que esse jovem estava interessado não era na autoridade sobre o clã Zan, mas nas armas que o clã Zan poderia forjar. No final, tornar-se um nacionista foi apenas para tornar mais conveniente para ele cumprir seu propósito. Uma emoção inexplicável e indescritível surgiu na cabeça do clã Zan. No entanto, é isso? Não há outras condições? O chefe do clã Zan perguntou duvidosamente. Ele não achava que o motivo de Yuan Shong fosse tão simples. A balança ainda estava claramente inclinada para o clã Zan, e isso gerou suas suspeitas. É realmente fácil comunicar-me com você. Yuan Shong riu. Shenhai, traga-o aqui. O chefe do clã Zan olhou com dúvida enquanto Shenhai carregava uma caixa de madeira. Após este último remover a tampa, ele percebeu que havia apenas alguns pedaços de papel nela. A confusão do chefe do clã Zan aumentou. Você deveria dar uma olhada mais de perto. Yuan Shong gesticulou. O chefe do clã Zan assentiu. Ele pegou cuidadosamente o primeiro papel e deu uma olhada. Com um olhar, ele pôde dizer que era o projeto de um caltrop. No entanto, era significativamente diferente do caltrop tradicional. O caltrop que Yuan Shong desenhou tinha pontas longas e afiadas ao redor, uma clara atualização da versão tradicional. Só de olhar para ele, era possível sentir arrepios na espinha. Quanto ao segundo projeto, ele não conseguiu determinar o que era. Parecia uma parede de aço gigantesca, mas os 4 cantos bizarros indicavam que havia mais. O terceiro projeto era semelhante ao segundo, mas parecia haver alguns rebites adicionais na parede de aço. A quarta planta ainda era uma parede de aço, mas havia muitos buracos de tamanhos diferentes nela. E o quinto foi um pouco diferente do quarto. Navegando pelos projetos, a perplexidade do chefe do clã Zan se intensificou. Como chefe de um prestigioso clã de ferreiros de espadas, ele tinha visto todos os tipos de armas e projetos bizarros. Mas, além do primeiro projeto de Strep, ele não conseguiu discernir quais eram os outros. Aquelas estruturas bizarras parecidas com paredes. O chefe do clã Zan tinha a sensação de que eram partes de uma maquinaria gigantesca. Yuan Shong apenas os dividiu em partes menores. O chefe do clã Zan não tinha ideia de qual seria a forma do produto final, mas havia uma coisa da qual ele tinha certeza. Não era uma arma comum. Máquinas de guerra. Lembrando dos estrepes no primeiro projeto, um pensamento passou pela sua mente e ele de repente entendeu algo. Lentamente, seu rosto ficou sério. Fim dos capítulos do 149 ao 151. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.